Dois e. Então, o tema de hoje eu sempre comento que fazer palestra é um desafio e eu tenho até medo de alguns temas de palestras, porque imagina você fazer uma palestra sobre a caridade, por exemplo. Então, geralmente, a gente é colocado à prova. Fazer uma palestra sobre a paciência, e aí a gente é colocado à prova. E o tema de hoje é meditação. Uma pessoa boa para fazer essa palestra é a Andréia, que a Andréia é professora de meditação, né? Mas a Andréia está online, está no trabalho, agora no verão a coisa aperta. E eu vou tentar aprender um pouquinho, né, com a Andréia nesse aspecto. Então, a meditação. Quem faz meditação? Vou dar um exemplo na história. Moisés. De acordo com o texto bíblico, Moisés se isolava no deserto. Um outro exemplo, Sócrates. Sócrates, na Grécia, eu dei um exemplo do Egito. Sócrates, na Grécia, também se isolava para meditar. Mas, para mim, o maior exemplo é Jesus, né? Jesus, ele se isolava para meditar. Aí eu pergunto a vocês, se Jesus, que é o nosso modelo, que é um espírito puro, parava para meditar, quem dirá nós? Quem dirá nós? Então, nós precisamos, e eu digo isso para mim, adquirir o hábito de meditar. Bom seria se nós meditássemos uma vez por dia, no mínimo, em horário, em momento determinado. Por exemplo, antes de dormir, antes de levantar. Tirasse aí, às vezes, 1 minutinho, 10 minutinhos. Pode começar com 5. Eu teria que ser quando levanto, porque eu sou muito fácil de dormir. Então, se eu meditar antes de dormir, não vai dar certo. Fechei o olho, eu durmo. Então, a André está dizendo aqui que ela é formada em Direito e é psicanalista. E meditação também, né, André? Eu falo que você é professor de meditação. É verdade, né? Então, bom seria isso. Teve um período que eu fiz isso. E olha, foi tão mais fácil a minha vida. Porque a meditação é algo que você não tem uma percepção concreta imediatamente. Por exemplo, se você começa a fazer atividade física, você vai ter um resultado concreto. Primeiros dias, seu corpo vai doer, e a dor não tem como negar, mas depois você vai perceber que você consegue se abaixar sem ter aquele barulhinho, né, na coluna, no joelho, né, sem ter aquela dor, você consegue levantar da cadeira, né? Então, isso, a atividade física permite, e a gente percebe o resultado, perceptível. Tanto que, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço atividade física, hoje eu posso dizer isso, né, sem medo, né? Eu faço atividade física 5 a 6 vezes por semana. Então, agora no mês de janeiro, eu estou mais light, tal, dezembro, Natal, ali eu fiquei um pouquinho na malandragem, mas aí eu já começo a sentir o encurtamento. Aí eu vou baixar, já dói, opa, né? Então, é perceptível. É claro que determinadas pessoas precisam ter atividade física regulada. Por exemplo, a Marlene vai para a sala do Dr. Fritz hoje, ao invés de trabalhar. Por quê? Porque ela está com um problema na coluna, hernia de disco, no ciático. E então, Marlene, por exemplo, não pode fazer atividade física de impacto. O Laerte não pode fazer atividade física de impacto, por causa do joelho, ele que me permita falar isso, né? Então, eu tenho que buscar alguma coisa que não tenha impacto. Ele precisa fortalecer o joelho. Primeiro, passar pela fisioterapia,
para o que, recuperando um pouco do movimento, em seguida, um ortopedista dizer o que, que eu posso fazer de atividade física, doutor? Talvez vai falar natação, musculação, mas aí depois que passar pela. Eu até consultei um amigo da musculação, a pedido do Laerte, ele falou: Ó, Luísio, o ideal é ele primeiro passar pela fisioterapia, para ali tirar alguns limites do joelho. Depois, ortopedista, depois ele vem para cá, para fortalecer. Né? Então, enfim, mas é algo que é perceptível. Quer dizer, se o Laerte passar por todas essas etapas, ir no fisioterapeuta, tomar o choquinho, e o choquinho é levinho, viu, Laerte? Não dói, não. Eu estou com choquinho no pescoço aqui quando eu tive problema no ombro, por causa do tombo que eu tomei de patinete. Também, né? Velho, vai mais andar de patinete elétrico. Né? Patinete antigamente era um brinquedo de criança, né? Eu achei tão legal ver os adultos lá na França andando de patinete. Aí quando chegou aqui no Brasil, eu falei, vamos comprar um brinquedo desse para mim? Deve ser saudade da infância. Mas eu andava de capacete, direitinho. Aí tomei um tombo, caí num buraco e o capacete quebrou em vários pedaços. Se eu não tivesse capacete, eu tinha desencarnado. Aí o patinete estava em casa. De vez em quando eu olho para ele, não vou mais saudade de você, não. Eu tive um problema no ombro. E aí eu tive que tomar choquinhos da fisioterapia, né? Para poder recuperar, diminuir a dor, recuperar movimentos. Então, a atividade física, ela dá resultados perceptíveis. A atividade meditativa, como ela é mental, parece que se a gente não prestar atenção, a gente não vê. Como é que você vai perceber o resultado da meditação? Quando você perceber que você faz menos besteira, toma menos decisões das quais você se arrepende. Aí você percebe. A maneira com que você reage às provocações da vida. Aí você vai perceber. E é exatamente isso que nos convida. Eu tive desafios esse início de ano, desafios emocionais complicados. E eu tive que respirar fundo, contar até 10. E o interessante é que mesmo que você fica triste, você fica sentindo. Eu não fiquei com raiva, eu fiquei com muita tristeza, porque quando é alguém da família, né? Quando é irmão, é diferente. Então me deu tristeza de ver a pessoa tentando me agredir. Então isso me entristeceu, eu não fiquei com raiva. Mas seria pior se eu tivesse levantado sangue na veia igual o outro. Aí a gente ia sair no tapa. Já pensou? Dois irmãos, a polícia chegando e tal. Então, é melhor que os vizinhos me percebam sendo humilhado do que percebam dois irmãos brigando. Então, eu prefiro ser visto como alguém que sofreu uma humilhação pública do que ser visto como alguém que agrediu. Então, eu prefiro ter uma herança de ter sido agredido do que ter uma herança de agredir. Porque se perdoar é mais difícil do que perdoar o outro. Pelo menos como eu penso. Então, não chega, não é magoado, Dalgisa, porque a mágoa é um sentimento. Ela é algo profundo, que faz doer com uma intensidade. Quando a gente sente mágoa, a gente sente uma dor profunda, dói, você fica inquieto. Não, é uma tristeza. Tristeza. Você olha para a pessoa, puxa vida, um irmão, alguém que quem eu dei muitos risos, alguém com quem eu fui amigo, fazer isso, então me deu tristeza. Não é uma dor da mágoa. A dor da mágoa, ela palpita, ela é quase um ódio. Isso é a mágoa. Então, ela tem um tempero do ódio. A tristeza, não. Ela tem um tempero do desânimo. É como se você desanimasse com o outro. É diferente os sentimentos. Ambos são sentimentos. Então, se a gente não medita, a gente faz isso. Você vai ver, às vezes, uma pessoa, do nada você vai fazer uma coisa assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como aconteceu com as pessoas que fizeram comigo. Eu olhei e falei, gente, eu estou numa reunião de desobsessão, tenho que me acalmar,
e fazer como eu faço com os espíritos, quando eles chegam cheios de ódio na reunião. Senão eu vou ser o quê? Você o Aloysio na reunião de desobsessão, então eu vou ser um ator? Não, eu tenho que usar esses sentimentos fora, porque a desobsessão acontece 24 horas por dia, não é só nos 40 minutos, 50 minutos que a gente passa junto, né, Laerte? A gente é desafiado. É a pessoa que tropeça na gente na rua, é o vendedor que olha para a gente com a cara feia, é o outro que provoca. Essas pessoas muitas vezes estão inspiradas pelas trevas, ou às vezes elas mesmas estão em trevas. Não vamos culpar também os espíritos por tudo, mas naqueles casos ali, nas duas situações que eu vivi, era a pessoa estava em treva e tinha muitas trevas em volta. Então, um processo de obsessão. E aí, eu consegui a lucidez, e não estou falando para vangloriar, não, para me vangloriar, não, porque algumas vezes eu não consegui isso. Foi difícil. Algumas vezes eu saí do ponto. E às vezes a gente sai do ponto com pessoas que a gente ama. Já pensou se eu saio do ponto com a Jailza? Isso vai me corroer a carne. Que eu, além da mágoa, isso só pode chamar culpa, remorso, que corta a carne da gente por dentro. Por mais que eu fale, Jailza, me perdoa, ela fala, está perdoado, negão. Mas mesmo assim vai continuar doendo. Lembra que eu contei a história do meu amigo que eu chamei de gordo? Me doeu quando eu falei. Pensei comigo, como é que eu posso ser tão estúpido? O cara está fazendo um almoço para mim, me abraçou com o maior carinho. Eu falei com ele, mas você engordou, hein? Tudo que eu tirei isso, gente, isso é uma obsessão, eu pensei. E aí eu pensei, se eu pedir desculpa a ele, vai piorar, porque eu vou lembrar o que eu falei. Então eu vou tentar, sei lá, abraçar ele, falar muitas coisas de carinho, dizer que o ama, que o amo, para que ele apague da cabeça dele essa bobagem que eu fiz. E fiz isso. Mas continuei, ela está com. Eu sei que foi um momento de desequilíbrio. Então, nem sempre a gente acerta, mas graças a Deus e aos bons espíritos, nessas duas situações que eu vivi essa semana, eu conseguia acertar. Talvez porque os espíritos já queriam que eu me preparasse para falar do tema de hoje. Então, a Joana de Anjos, ela diz assim, aí, essa é a novidade, reserva-te alguns minutos para meditação antes de tomar atitude. Olha só. Antes de assumir compromisso. Eu falei com um companheiro assim, você está convidado para trabalhar no passe. Ele é mas eu não mereço, merece. Você está pronto, você está toda a reunião aqui. Oh. Aí no finalzinho ele me chamou no canto e falou, eu ainda tomo uma cervejinha. Deixa eu parar com a minha cervejinha primeiro. Meditou. Eu não vou falar o nome dele para não expor, mas isso o que demonstrou o quê? Sabedoria, responsabilidade. Quer dizer, ele sabe a responsabilidade que ele é capaz. Então ele falou comigo, ainda não posso, Luiz, porque eu tomo uma cervejinha. Eu disse, muito bem. Mas olha, que fique claro que o dia que você parar de tomar sua cervejinha, ou tomar cerveja zero álcool, a moda agora é zero, né, Luciano? O pão 5 zero, a cerveja zero álcool, o iogurte zero lactose, zero açúcar. Eu agora estou na moda, eu vou na prateleira do zero, né? Então, eu descobri esse tio iogurte, que é zero lactose, zero açúcar, tem pedacinho de fruta dentro. Não sei se é verdade aquelas frutas, né? Aí estou esbalbando o iogurte, zero com um pedacinho de fruta dentro. Então, quer dizer, ou tomar cerveja zero, zero álcool, então você vai poder trabalhar no passe. Então, eu achei interessante a reflexão dele. Então, diante de uma provocação, diante de um desafio, medita. Medita antes de tomar atitude. Eu vou conversar com o Wilson? Não, primeiro medita. Você conversa com o Wilson. E aí eu vou lembrar a Andréia, né? Primeira coisa, respiração. Puxa o ar pelas narinas, deixa a barriga crescer, que a gente quer respirar igual gente elegante, né? Só pelo peito, assim, ó. Não, igual respirar igual bebê. Então, puxa o ar pelas narinas, segura um pouquinho, libera num tempo 3 vezes o que você levou para puxar. Então, assim, ó.
3 vezes. E aí você vai prestar atenção na sua respiração. À medida que, olha que interessante, à medida que você presta atenção na sua respiração, você já saiu do foco do problema. Você está pensando no seu corpo. Você está centrado em você. E aí, outra coisa, essa técnica de respiração, eu esqueci de falar que a Dalgisa também é nossa pessoa de meditação, essa técnica de meditação, de respiração, vai oxigenar o cérebro. Isso é fisiologia. E, a partir daí, promover um relaxamento. Quem que chegou uma vez na casa espírita e aí André falou, calma, respira, respira. Pessoa aflita, calma, respira. Aí a pessoa respirou e falou, agora vamos conversar. Eu estava perto quando ela conversava com a pessoa. Então, é outro nível. Porque se eu vou... Não é os espíritos que estão mandando. Que espírito que é? Não sei, naquele impulso, como é que eu vou discernir? É o meu guia espiritual. Será que seu guia não vai te impulsionar de uma coisa em que você está afobado? Então, acalme-se e entre em contato com ele. Então, oxigenou o cérebro, porque você oxigenou o seu sangue equilibrou. Bom, o que eu vou falar por isso? Porque nesse meio tempo os meus pensamentos vão surgindo. Talvez o Wilson esteja passando por um problema, por isso que ele está afobado assim. Talvez o Wilson mereça ouvir uma palavra de calma e não de agressão. E aí eu vou conversar com o Wilson. Talvez mesmo assim o Wilson me agrida, mas não sou eu o agressor. Essa é a diferença. E antes de assumir compromisso. Luciano, assina aqui, por favor, essa procuração. Mas cadê os escritos? Não, o Luciano, está em branco. Depois eu vou tomar seus bens. Quer dizer, então, peraí, deixa eu meditar. Não, está em branco. Você tem que escrever alguma coisa aí, ué, para eu ver o que você quer. Então, assumir um compromisso, vai trabalhar no passe, vou trabalhar na evangelização, fui convidado, porque quando eu faço a iniciativa, mas agora, quando eu sou convidado, supetão, cara, você vai aplicar o passe hoje. No cara nunca aplicou o passe, como é que é? Então é preciso. Espera um pouquinho, Luiz. Aí você, nossa, cara, toda mística, vem coisa. A gente não tá acostumado a ver as pessoas meditarem antes de tomarem decisões. E Jesus nos ensina isso no Evangelho. Diz assim, quando quiseres conversar com Deus ou comigo, fecha, entra dentro do seu quarto. Lembra da respiração? Você vai pensar em como está funcionando o seu nariz, sua boca, seus pulmões. Você está entrando dentro de você. Entre dentro do seu quarto, fecha a porta. É a orientação de Jesus. É porque a gente pensa na oração só como um pedido desesperado de alguém que está sentindo dor, que está no perigo iminente, mas a meditação é uma oração. Se você para e permite a sintonia, porque mesmo que você respira, acalma por dentro, seu batimento cardíaco se equilibra, você abre o seu chakra, seu centro de força, e aí as inspirações vão chegar. E aí continua Joana. Por melhor que seja o conselho que você recebe, eles são guias e não soluções. Seja o conselho de um amigo encarnado, seja o conselho de um desencarnado, ele não é solução. Por que não é a solução? Hoje uma pessoa me ligou, né, desesperada com relação a uma questão de instituição. E eu falei, faz uma prece e pede ao Zé Grosso. Ele é muito bom para ajudar nessas horas. Não sei o que fazer, porque eu já tentei aqui, tentei acolá, faz uma prece.
Gente, não é brincadeira, não. Daí, 20 minutos, ela manda mensagem. A Luísa, o Zé Grosso é bom mesmo. Não é que resolveu. O que eu achei que não ia resolver. Resolveu, quer dizer, ela facilitou a inspiração do espírito para que ela chegasse, para que ela tomasse a decisão que ela tinha que tomar. Que as outras pessoas não aceitavam, ela precisava alugar um imóvel para fazer uma atividade de socorro social, e ninguém queria. Eu digo, calma, isso aqui não faz seu bem. Então, o que o Jordano Bruno fala para mim é um guia, não é solução. Por que não é solução? Porque quem tem que solucionar sou eu. A Joana diz assim: os teus problemas pertencem-te. O meu problema com o meu irmão, meu problema no trabalho, o meu problema na casa, é meu problema. Pertence a mim. Ah, mas eu não fiz nada para poder pertencer a isso, Marcelo. Não fez agora, Luiz. Está com você porque pertence. Você não estaria com Laerte, com você, estaria com Rose. Por que está comigo, Luiz? É porque eu sou escolhido de Deus? Eu sou ungido? Não, é porque eu plantei. Veio para mim. Mas não é para me derrubar. Não, isso aí eu estou pagando, eu estou resgatando a vida passada. Pelo amor de Deus, a gente tem que sair desse raciocínio bancário da vida. Não é para isso, não. Por que que? É para que eu evolua. É para que eu desenvolva paciência. É para que eu desenvolva habilidade em semear paz. Que me adianta eu falar de paz, eu fazer palestras sobre paz no mundo inteiro, eu recebi a medalha de Arauto da Paz, lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, como alguém que espalha a paz pelo mundo. Então, eu sou um comendador, sou comendador da paz. Vê que chique. Eu nunca falei para vocês que eu sou um comendador. Meu irmão até brincava, Jairus agora é imperatriz. Então, eu sou um comendador da paz. Mas que adianta eu espalhar a paz lá, mas brigar com a Jairus, com meus filhos? Eles vão olhar e vão dizer, é porque vocês não conhecem papai, nós conhecemos ele. Já pensou que coisa? O Evangelho do Espiritismo fala isso. Fala de pessoas que fora de casa é educado, mas dentro de casa é um cavalo. E a pessoa diz assim: aqui na minha casa eu mando e sou respeitado. Lá no Evangelho do Espiritismo, gente, os Espíritos, e ele esquece de acrescentar: sou também odiado. Então, se a provocação é comigo, é porque é meu, eu tenho que resolver. Pensa em mim. E mesmo que o Jordano Bruno vá me inspirar, e inspira, porque ele é meu amigo querido, mesmo que o José Grosso me inspire, que é um amigo muito querido também, um é o meu guia espiritual, está comigo desde que nasci, que é o Jordano Bruno. O outro é um amigo que eu angariei ao longo da vida. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar com o José Grosso, eu estava com menos de 20 anos, eu estou com 60. Então, são mais de 40 anos de amizade. Então, é uma amizade muito forte. A minha expectativa é quando desencarnar, o José Grosso fala: venha, Luiz. Então, eu tenho essa expectativa com a vida após a morte. Mas, ainda assim, eu é que tenho que tomar a decisão. O Zé Augusto fala: olha, Luiz, se eu fosse você, eu faria isso, mas é você que tem que fazer. Então, a gente recebe o conselho, que pode ser um conselho do outro lado também. Pode ser um espírito atrasado querendo se encaminhar. Você deixa eu falar assim com você? Olha só, você está sendo humilhado. Quem ele pensa que é? Não, vocês podem falar isso. As pessoas vão pensar o quê de você sendo humilhado publicamente? E aí o nosso orgulho, não é verdade. Vai lá, mostra para ele, enquadra ele. Mas se eu fizer isso, quem é que responde pelas minhas atitudes? Eu. Na hora que o caldo entornar, o espírito, ó, e eu que pago a conta. Então, o conselho, ele é guia, mas ele não é a solução. Eu é que tenho que fazer a solução.
Porque o problema é meu, cabe a mim solucionar. O problema pertence a mim e cabe a mim dar solução a ele. Dessa maneira, Joana diz: transferir responsabilidade para os outros é fugir ao dever. Então, é importante na relação com o outro que a gente perceba que é nossa responsabilidade. Não, mas o meu irmão está lá desequilibrado. Não interessa. É meu papel demonstrar paz, demonstrar docilidade. Mas ele é tão bonito, né? Você vê isso. Não interessa que ele não perceba, eu percebo. Eu percebo. Então, eu não posso fugir ao dever, não posso culpar os outros. Eu tenho que avaliar. E se nesse momento eu estouro, eu parto para a briga, é meu desequilíbrio. Eu não posso dizer, não, mas também ele me provocou. Quem é que vai aguentar? Eu não sou sangue de barata. Sim, que barata não tem sangue. Não sei se é verdade, uma hora eu vou estudar a fisiologia da barata, né? Eu não tenho sangue de barata. Não. O desafio, boa noite, o desafio é para mim. Como eu disse, eu tive um bom resultado, mas poderia ter sido diferente. E aí, eu ia ter vergonha de fazer essa palestra para vocês, tem que passar um monte de peroba na cara para conseguir falar. Mas os espíritos me deram essa chance, falaram, vamos testar. Bom, passou na prova, agora você pode falar sobre meditação. A Joana diz assim: se não é justo que a gente acredite ser responsável por tudo que acontece, eu sou responsável pela chuva, que a gente morre de medo de espantar o turista de Guarapari? Não. Então, se eu não sou responsável por tudo que acontece, também não é correto que eu culpe as outras pessoas por tudo. Alguma coisa eu tenho responsabilidade. Talvez o jeito que eu olhei, mesmo que seja sem querer, talvez porque eu me afastei para me preservar. Então, eu tenho responsabilidade. Mas aí eu vou dizer, mas eu me afastei para eu me preservar da agressão. Mas ainda assim, uma ação gera uma reação. E aí é isso. É minha responsabilidade. Não dá para eu culpar os outros por tudo. Que aí fica fácil. É a síndrome da vítima, né? O perigo da vitimização é esse. Se eu sou vítima, eu não preciso corrigir nada. Quem tem que corrigir é o meu algoz. Mas se eu relativizo, não, o que eu falei aqui? Eu sou psicanalista. E às vezes eu lido na clínica com pessoas em separação conjugal. Eu, às vezes, atendo o casal. Eu nunca me proponho atender os dois juntos. Eu fico muito desconfortável. Se eu falo que o homem está certo, a mulher fala, também você é homem. Se eu falo que a mulher está certa, o marido pode dizer, está dando em cima da minha esposa. Eu não dou conta. Então, eu digo, atendo vocês dois, mas cada um se virar. Mas é muito interessante, como eu atendo em separado, o homem chega e diz, Luiz, eu fiz de tudo, mas essa mulher é muito difícil, cara. Ela estragou tudo, é culpa dela. Eu digo, é mesmo, você tem razão? É, tudo culpa dela. Eu digo, você não tem nada que você pode ter feito, que chegou a situação. Não, então medita. Aí depois eu vou atender a esposa. É tudo culpa dele, Luiz. Esse homem não vale nada. Você não sabe o que é esse homem em casa, o que é ser casado com ele. Então, quando a gente começa a culpar o outro, aí complicou, porque aí a gente. Quer dizer, é tudo culpa dela. Então, ele não precisa mexer em nada dele. É tudo culpa dele. Então, ela não precisa mexer em nada. Então, acabou o casamento. Eu digo, então vamos lá. Vou fazer o seguinte: vamos para o cartório, vamos fazer a separação. Ou a responsabilidade é dos dois. E aí você tem que ver quais são as suas. E as dela? As dela é problema dela. Você está dizendo, as dela. Tem que ver as suas. Mas ela não vai fazer, Luiz, aí não é problema seu. Lembre-se que eu também vou escutar ela. E a mesma coisa que eu estou dizendo para você, eu vou falar para ela. Então, o perigo
da gente se sentir vítima, é que a gente não precisa reformar. Então, fiquemos atentos com relação a isso, diz a Joana, né? E uma coisa muito legal que a Joana fala nesse texto é que esses conflitos é uma proposta de renovação moral. Qual é o objetivo da encarnação? O progresso. Que progresso? O intelectual, que faz com um negocinho desse aqui possa filmar, escrever, fotografar. Estava vendo um rapaz me falando que não tem mais que um retratista. Lembra aquela foto 3x4, você sentava na cadeirinha lá, o cara ficava, aí cortava. Não precisa mais. Tem aplicativo aqui que você faz isso. Aí você pode até colocar um terno na foto, aí depois imprime e pode entregar no lugar que você vai tirar documento. Aliás, o documento nem pedem foto mais. Né? Então, quer dizer, tanta tecnologia, mas ainda a gente morre de fome. Ainda a rua está cheia de pessoas usando drogas. Ainda homens matando mulheres. Ainda crianças sendo espancadas. Ainda idosos sendo maltratados pelos próprios filhos. Então, a gente precisa de quê? De evolução moral, progresso moral. Então, Joana diz assim: renovação moral é compromisso para já. Eu preciso me renovar moralmente. Eu preciso aplicar nas minhas palavras a mansuetude, a harmonia. Eu preciso fazer com que aconteceu nesses dias, que nesses 15 dias do ano, eu preciso aplicar isso durante todos os outros 360, ou 349, 350, 349, né? Não sei, é 364, 365 por ano. 5, né? Então, nos outros 350. Queira Deus que eu consiga. Eu estava sendo preparado para a palestra, depois que acabar a palestra. Então, eu preciso me renovar moralmente. Pessoal, não existe um inferno. Não existe capeta, satanás, cão, qualquer encarnação do mal. Isso não existe. Deus é Pai. Ele não ia criar seres que poderiam ser entregues ao adversário. Quem é o diabo? Foi Deus que criou o diabo. O Lúcifer, que se revoltou contra Deus. Então Deus não é sábio. Ele vai criar um bicho que vai virar contra ele, depois vai ter 2 chifres, vai andar de vermelho, vai ter um rabo e vai ser bonito. Como pode, né? Seu cara é bonito e tem rabo. Ele aparece bonitão, mulherada de cabelo, mas ele tem rabo. Ou a mulher também, o diabo também se fantasia de mulher. Quer dizer, tudo isso é mitologia, criação mental, não existe. Também não existe o céu, aquele lugar chato, cheio de anjinho voando, igual um monte de besouro, um monte, sabe, de mosquito em volta de você, cantando aquelas músicas chatas. Também não existe. O mundo íntimo é o nosso céu, ou é o nosso inferno. Então, a proposta da meditação é construir um céu dentro de nós já, agora. Porque para ser céu, tem que, quando vier a proposta do inferno, ficar firme. E como diz o mineiro, para onde eu vou quando eu morrer? Para esse lugar emocional que eu tenho. Porque quando eu não tenho mais corpo, o que eu tenho? Sentimento. Esse não morre. Pensamento. Esse não morre. Então, sentimento de paz, pensamentos de amor vão continuar comigo. Para onde vai o Marcelo se ele morrer hoje? Que isso não aconteça, né, Rose? Vai trabalhar com o Dr. Fritz. É isso. Aí eu vi Marcelo fazendo cirurgia e tal. É isso. É o que ele gosta de fazer. Para onde vai a Nilce quando ela morrer? Se ela morrer hoje ou amanhã, que seja, ou daqui, se Deus quiser, daqui 30 anos, né, Carla? Né? Demora bastante, de acordo com a vontade da Carla.
e de todos nós, é claro. Carla é filha da Nilce. Ela vai trabalhar nas quentinhas, nas pessoas em situação de rua. Ah, mas não tem morador de rua no mundo espiritual. Mas os encarnados precisa de alguém que os inspire. Então, Joana diz: renovação moral já. Agora. Você quer ir para o céu? Quer? Começa a caminhar na direção dele agora. É já. Não é quando morrer. Porque não existe céu. As colônias espirituais, não é nem colônias, as cidades espirituais, elas são compostas por pessoas que têm afinidades. Nesse momento, nós estamos em uma cidade espiritual. Nós nos desligamos de tudo, estamos interagindo uns com os outros. É uma cidade que tem encarnados e desencarnados. A gente vai para a cidade espiritual. Mas o alcoólatra vai para a cidade espiritual também, lá onde o povo gosta de beber. O sexual também vai, o brigão vai brigar também. Aí, se é inferno ou céu, depende da paz ou da guerra interior que a gente carrega. Então, Joana fala, uma das causas, e eu meditei muito sobre isso, uma das causas dos nossos problemas é quando a gente posterga a ação. Eu preciso agora falar com o Marcelo que eu falei com ele em tal situação. Não, amanhã eu falo. A gente chama na expressão atual de fio solto, ponta solta, deixa uma ponta solta. Aqui não vai dar problema. Então eu já tenho que resolver. Vou fechar as pontas soltas. Já vou lá falar com o Marcelo. Me deu vontade de falar com o Luciano. Luciano, você é dedicado. Você sempre faz um chazinho para a gente, está sempre preocupado. Cuida do lanche. Luciano é hoje o coordenador do lanche da quarta-feira, sem perceber que ele é, né? Foi assim, sutilmente. Então, eu quero falar isso para o Luciano para ele saber a importância. Eu digo, não. Digo, agora não. Vou falar para o Luciano amanhã. Aí o Luciano desencarna durante a noite. Você fala, puxa. Ah, você pode falar para ele em espírito. Sim, mas eu gostaria de falar quando ele está encarnado. Ou então o Luciano não vem mais na casa espírita. Ah, acho que eu vou mais na casa espírita, não, porque não faço nada lá. E aí eu perdi a grande oportunidade de falar para ele quanto ele é importante. Então a gente tem que tentar resolver as ações antes que elas deem problema, antes que elas se tornem mais complexas, mais difíceis, diz Joana. Em ti mesmo estão todas as respostas. Olha só que lindo. Parece até uma frase materialista, né? É do Sócrates. Conhece a ti mesmo. A verdade está em ti. Sócrates chamava de maiêutica, parte das ideias. As minhas ideias têm verdade. Eu que tenho que trazê-las à luz. Isso é parte. Trazer a criança à luz. A criança é a ideia. É que a mãe dele era parteira, por isso que ele usou essa metáfora como filosofia. Então, é dentro da gente que tem a resposta. Não, Aloysio, a resposta está com os espíritos. Eles vão sugerir. Mas sou eu que vou responder. Meu pai, minha mãe vão aconselhar. Mas a resposta sou eu que vou ter. Eu vou ouvir. Eu tenho uma filha, por exemplo, né? Eu tenho 5 filhos, então eu faço falar que ninguém vai saber quem, né? Eu tenho uma filha, por exemplo, que eu falo as coisas para ela, ela fica com aquele olho, poxa, peixe. Aí eu cá comigo, está entrando aqui e saindo aqui. Ela não está falando, né? Porque quando ela não concorda, ela reage. Papai, não vou ver com o senhor, não. Ah, então você escutou, né? Quando você fala, filho, quando faz aquele olho de peixe morto, é porque não está escutando. Pode ter certeza, né? Tipo assim, eu não posso responder porque é meu pai, não posso responder porque é minha mãe, mas também não vou escutar. E é verdade, eles vão fazer o que eles quiserem. Eu tenho 5 filhos adultos, a mais nova completou 24 anos, isso, em dezembro. Então, eu só posso sugerir. A decisão que toma são eles.
Então, é dentro da gente que está a resposta. Fecha a porta do seu quarto, disse Jesus. Entrar dentro. Deus não está no céu. O Deus cielo é o Deus pagão. O Deus apresentado por Jesus, ele está dentro de nós. O reino de Deus, disse o próprio Cristo, está dentro de vós. E aí, Joana diz assim: aclimata-te ao silêncio interior. Aprende a silenciar. Aprende a sair da agitação. Diógenes, 600 anos antes de Cristo, dizia: ataraxia, quietação da alma. A alma ficar quieta. É a alma. Então, aclimata-se o seu silêncio interior. Faz silêncio dentro de você. E ouvirás com clareza as diretrizes que precisam tomar. Olha que lindo. Mas à medida que eu me acalmo, o que eu vou fazer? Assina ou não assina esse documento? Eu não sei. Aí eu me acalmo. Não vou assinar não. Ou então eu vou assinar agora. Bem claro. Da gente. Mesmo se for a orientação do guia espiritual, se eu estou calmo, eu vou escutar a voz dele quase gritando no meu ouvido. Eu vou escutar o Jordão dizendo: Aloísio, faça assim, que pode dar tal resultado. Ele vai falar de uma forma tão intensa para mim, que eu vou seguir a orientação dele. Se eu estiver em agitação, eu sequer vou escutar ele. Não vou escutar. E no dia a dia, a gente vai aprendendo isso, diz a Joana. Um dia é valioso período de tempo. Então, não adianta eu pedir a Deus: eu quero ter o resto do ano tranquilo, minha saúde não aguenta isso. Mas olha só a fala da Joana aqui: um dia é valioso período de tempo. Então, eu vou ter esse desafio, que é valioso para mim, cheio de incidentes para serem resolvidos. Num dia só. Tem matar um leão por dia. Aí o Maher fala: não, gente, matar é uma coisa violenta. Fala assim: vou fazer carinho no coelho por dia, né? Um dia é cheio de incidentes para serem resolvidos. E Joana continua: rico de oportunidade para elevação pessoal. Então, hoje, nesse momento, é uma oportunidade de elevação pessoal. Cada momento fazendo uma após outra, cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. Então, depois de cada tarefa, eu medito antes e depois, e assim sucessivamente, cada momento do dia. Além daquela meditação que a Adalgisa, que a Andréa nos ensinam quando a gente levanta. Essa pode ser mais bem elaborada. Mas aquela do dia a dia, às vezes não dá tempo, é só mesmo respirar, como disse a Andréa. Respira com a pessoa, respira. Calma, calma, agora vamos lá, respira. Aí a pessoa foi se acalmando. Levou o quê? Menos de um minuto. E ele falou: agora você pode falar. Aí a pessoa conseguiu falar. Reflexiona, portanto, antes de encerrar, Joana, tá? Estou encerrando, gente. Eu sei que eu passei da hora, mas porque esse assunto me parece muito importante. Reflexiona antes de agir. Pensa antes de agir. Arrependido, não venhas a meditar só depois. O que a gente vai meditar? A gente vai meditar. Agora a gente escolhe. Pode meditar antes e acertar mais, ou pode improvisar e meditar depois a bobagem que fez. E aí, eu até devia ter aberto aqui de uma vez, eu vou encerrar lembrando aí o Mar, né? Mar que gosta de usar música, uma música do Gilberto Gil, que eu não vou cantar, senão o YouTube derruba, e também minha voz não é boa, né, para isso. Mas quando a gente lê, parece que ele derruba, né? Você não gosta quando
tem o som, que é uma música do Gilberto Gil. Deixa eu ver aqui, letra. Vou ver se já aparece a letra aqui. Tá aqui, já apareceu aqui. É aquela história, é um minuto de silêncio, né? Difícil a pessoa ele ficar um minuto de silêncio. Não, não é essa não. Cadê? Colocar Gilberto Gil fica mais fácil. Gilberto Gil. Pronto, achei aqui. Não vou colocar a música, tá, pessoal? Porque senão o YouTube derruba. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Por isso que a gente fecha os olhos, né? Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. E tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias. Não dá para meditar com uma arma na mão, né, gente? Tenho que ter a alma e corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Foi isso que eu fiz, gente. Eu comi pão que o diabo amassou. Eu ri agora, é engraçado agora, mas na hora não só assim, não. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão. E eu acrescento, e a humilhação. Porque lamber o chão é a humilhação. Você vê o outro te xingar, te botar a barra de cachorro e não reagir. Dos palácios, dos castelos, que o outro acha que ele está no palácio. Com quem você acha que está falando? O outro acha que é o rei. Dos palácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Eu estou me identificando com essa música. Eu fico triste. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho e apertar o mau tamanho e alegrar meu coração. Então, eu vou ter que sentir tristeza e buscar alegria. Não vai ser automática. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus. Benfeitor espiritual, né? Sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar. Decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Compositores: Gilberto Gil, Gilberto Passo Gil Moreira. É ele, no caso. Só ele, não tem mais ninguém, não. É compositor. Então, do Gilberto Gil. Que os benfeitores nos envolvam agora e sempre. Muita paz.